Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Que bom estar recebendo vocês por aqui. Na nossa aula de História de hoje, além da gente concluir, essa matéria sobre os Estados Unidos no século XIX, nós vamos corrigir a atividade daqui a pouquinho. Hoje, na nossa aula, nós vamos começar a fazer uma introdução da última matéria da apostila de vocês, que é o imperialismo no século XIX. Nós estamos vivendo aí, boa parte do oitavo ano, nós estudamos aí sobre o século XIX, e nós vamos entender o que é imperialismo, por que aconteceu isso no século XIX e repercute até nos dias de hoje. Daqui a pouquinho eu vou fazer a introdução para vocês dessa matéria que nós vamos começar na nossa aula de hoje. Mas, por agora, eu queria que vocês pegassem a apostila de vocês, pega aí o caderno, quem fez no caderno, pega no caderno, para a gente corrigir a atividade que eu deixei que vocês fizessem para mim na aula anterior, no qual eu expliquei para vocês sobre a Guerra de Secessão, que foi aquele conflito, que aconteceu dentro dos Estados Unidos, do norte contra o sul. Então eu convido vocês então a pegar a apostila de vocês, a pegar o material de vocês para que a gente possa estar corrigindo então a atividade de vocês. Eu vou começar então corrigindo a atividade número 15 da apostila de vocês, que é o seguinte, a atividade da apostila de vocês número 15 tinha que completar um quadro, que era justamente falando sobre área de conflito, principal liderança, localização geográfica. Então, eu vou colocar na sua tela aí, para vocês observarem direitinho aí o quadro prontinho aí para vocês e vou lendo então, para a gente estar completando então para entender melhor aí, tá bom? Então vamos lá, Primeiramente, área de conflito então, falando sobre até a Guerra de Secessão, tá bom? Área de conflito. Vamos completar o cargo aí. União e confederados. Principal liderança. Abraham Lincoln e no outro quadro, Jefferson Davis. Localização geográfica. Uma você vai colocar, a primeira aí de cima é norte e a de baixo sul. Base econômica então do norte. Indústria, que é a base da economia do norte, e do sul, agricultura. Relação de trabalho predominante. No quadrinho de cima, livre e assalariada, e embaixo, escravidão. Outro quadrinho, entendimento sobre a alfândega. No primeiro quadrinho, vocês vão completar protecionistas. E no outro de baixo, livre cambismo. E por fim, situação no fim da guerra. O primeiro quadrinho, vocês vão colocar o seguinte, vitoriosos, ou seja, processo de desenvolvimento econômico, que foi o norte que saiu vitorioso. E o último de baixo, derrotados, no caso aí, territórios arruinados. Então tá aí o quadro, que eu coloquei até para vocês observarem direitinho, para vocês estarem corrigindo então, para completar aí sobre a Guerra de Secessão, tá bom? Então tá aí corrigido então o número 15 e nós vamos passar então para número 16. Número 16 falava sobre aristocracia, do sul, enfim, e a pergunta da letra A é o seguinte, apresente o nome do conflito que marcou profundamente a história dos Estados Unidos no século XIX. Qual que é o nome desse conflito aí entre o norte e o sul? A resposta da A é a Guerra de Secessão, que a gente estudou então na última aula. Resposta da A, Guerra de Secessão. Letra B. Esclareça por que as questões protecionistas e livre-cambistas contribuíram para aumentar a discórdia entre nortistas e sulistas. Então, por que teve essa discórdia entre norte e o sul? Por quê? Porque o norte era industrial, pensava na questão do desenvolvimento econômico evoluindo. Já o sul era escravista e pensava mais na parte da agricultura, tendo o escravo como sua principal mão de obra. Então a divergência justamente é essa. Se você fez parecido com as suas palavras, também está correto, tá bom? O norte era industrial e o sul era escravista na parte da agricultura que era predominante, ok? Na próxima página, nós vamos então para a atividade número 17 e a pergunta é o seguinte, descreva, a partir da afirmativa acima, as implicações da escravidão e da expansão norte-americana para o oeste. Então, qual que é a implicação para acabar com a escravidão, e todo mundo, no caso aí, ir para a parte, então, do oeste. Por quê? Porque para eles a escravidão era um atraso na gestão econômica. Então, o norte pensava dessa forma. Enquanto ter escravidão, nós vamos ficar para trás referente aos outros países, não vamos evoluir tanto. Então, a resposta da 17 é essa,
Para eles, a escravidão era um atraso na questão econômica, ok? Número 18. Então tá aí, né, um textozinho falando sobre a Guerra de Secessão. E a pergunta era o seguinte: indique uma oposição de ordem política, econômica e social entre os estados do Norte e do Sul, que tenham contribuído para deflagrar a Guerra Civil. Apresente também a principal consequência política e econômica da vitória dos estados do Norte para o país. Então, a resposta da 18 ficou dessa forma para você ver se a sua está correta aí, ó. O Norte era protecionista e abolicionista. Já o Sul defendia o livre cambismo e a escravidão. Tá aí essa divergência, né, que fala sobre a questão política, econômica e social. Então, ó, Norte era protecionista e abolicionista. E o Sul defendia, então, o livre cambismo e a escravidão, ok? 19. Tinha um texto, né, lá da Unicamp falando sobre também a Guerra de Secessão, sobre republicanos, sobre o Ku Klux Klan, que era uns veteranos, um exército veterano lá dos Estados Unidos. E a pergunta era o seguinte, letra A, de acordo com o texto, aponte 2 fatores que levaram à vitória do projeto de exclusão dos negros do sul dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Então seria o quê? Seria o isolamento dos republicanos e a oposição violenta por esse exército aí, que era o Ku Klux Klan, que era contra os negros. Então, resposta da 19, letra A. Isolamento dos republicanos e oposição violenta do Ku Klux Klan. Ok? Letra B. Quais foram as causas da Guerra de Secessão? Fácil, tá? Se você respondeu com essas palavras, que o Norte queria, né, que a questão dos Estados Unidos se tornasse mais industrial e o Sul não concordava, queria continuar a ser escravista na parte da agricultura, está correto. Se você mesclou, né, falando uma característica de cada um deles também está correto, que durou 4 anos também está correto. Então, se andou naquela linha que a gente aprendeu na última aula, considere a resposta como correta, ok? E a 20, última questão, né, tem essa imagem para estar avaliando ela e respondendo o seguinte: relacione a cena apresentada à situação da população negra após a Guerra de Secessão. Olha só que triste, gente, é um bebedouro de água, né? No caso tem aqui, ó, do lado de cá só um negro que pode tomar e do lado de lá o homem branco que pode tomar água. Após a Guerra de Secessão, mesmo, né, tendo essa perda, né, do Sul, acabando com a escravidão, enfim, os Estados Unidos carregou durante muito tempo aí essa divisória. Tanto que até nos dias de hoje a gente vê alguns bairros lá nos Estados Unidos que só tem negro, alguns locais que só pode frequentar negro ainda nos Estados Unidos, e isso acarretou logo após a Guerra de Secessão. Então, essa imagem aqui, né, para a gente colocar como resposta, relaciona o quê? A violência do negro e a separação dos brancos. Durante um bom tempo aí tinha igreja de branco, igreja de negro, tinha praças onde o negro poderia sentar e o branco não poderia sentar, ou vice-versa. Então era meio que separado e essa herança veio da Guerra de Secessão. Então a resposta da 20, violência ao negro e separação então dos brancos, ok? Acabamos então de corrigir, né, essa matéria então aqui, né, que a gente estudou sobre os Estados Unidos no século XIX, sobre a Guerra de Secessão. E falando ainda de século XIX, como eu disse para vocês no início da nossa aula, hoje eu vou dar uma introdução para vocês dessa matéria aqui, que é o imperialismo no século XIX. O que seria imperialismo no século XIX? O imperialismo traz para a gente aí grandes explicações, né? Porque quando a gente fala de império, a gente lembra de imperador, de um grande imperador que administra, que manda e desmanda, enfim. Na verdade, esse imperialismo aqui não é alguém que vai lá mandar e desmandar, não. São países que estão querendo aliados para ajudar até na questão do seu desenvolvimento. E foi justamente isso que aconteceu lá no século XIX, que a gente vai ver aqui, e como que era a forma de exploração também que esses países fizeram, então, depois, então, né, que teve então as suas conquistas. Então, imperialismo ou neocolonialismo também, que tem o mesmo significado, o movimento, né, no caso, esse movimento, se baseou no sentimento de superioridade, que dava ao europeu a convicção de que era o povo mais forte e desenvolvido e tinha direito de conquistar. Então esse imperialismo aqui fez com que todos, né, uma boa parte desses países europeus,
ele se sentia-se sempre além daqueles países que não eram europeus. Eles poderiam chegar, por exemplo, lá na África e colonizar um território lá e pegar matéria-prima e trazer para o seu território sem dar explicação, sem dar muito, talvez, uma amigável explicação que era merecido naquela época. Então, o imperialismo tem esse sentido aí, eu sou melhor do que você, eu vou pegar aqui e vou levar para o meu território. E é justamente essa questão que esses países europeus faziam nessa época, e faziam sim, tá? Ah lá, imperialismo é o mesmo que neocolonialismo. Aí eu separei para a gente entender melhor, né, o que seria imperialismo. Esse videozinho aqui bem didático explica para a gente aí, citando alguns exemplos, o que seria então o imperialismo ou neocolonialismo, que tem o mesmo significado, para a gente então aprofundar então na matéria. Então convido vocês a assistirem junto comigo, vou assistir também com vocês aqui, sobre o que seria então imperialismo, ok? Vamos assistir. Os poderosos procuravam ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais pobres. Basicamente, os países imperialistas buscavam três coisas: matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra mais barata. A concepção de imperialismo foi perpetuada por economistas alemães e ingleses no início do século XX. Este conceito constituiu-se em duas características fundamentais: o investimento de capital externo e a propriedade econômica monopolista. Deste modo, a capitalização das nações imperialistas gradativamente se amplia por conseguinte à absorção dos países dominados, pois monopólios, mãos de obra baratas e abundante e mercados consumidores levavam ao ciclo de novo colonialismo e que é o produto da expansão constante do imperialismo. Os países imperialistas dominaram e exploraram, agrediram os povos de quase todo o planeta. A política imperialista provocou muitos conflitos, como a Guerra do Ópio na China e a Revolução dos Paios na Índia, e etc. Essa rivalidade se tornou o principal motivo da Primeira Guerra Mundial, dando princípio à nova era imperialista, onde os Estados Unidos se tornou o centro do imperialismo mundial. Assim, ao final do século XIX, os países imperialistas se lançaram numa louca corrida pela conquista global, desencadeando uma rivalidade entre os mesmos. É assim que podemos compreender as dificuldades que certos países têm até os dias atuais. As marcas profundas deixadas pelo imperialismo se refletem em suas culturas, políticas e economias. E são Aí, meninos, esse é um trabalho, né, desenvolvido por alguns alunos, que mostrou pra gente, né, eles narrando pra gente aqui sobre a questão imperialista. Não sei se vocês perceberam, o imperialismo está presente em várias partes da nossa história. Não somente no século XIX, mas também no século XX, quando a gente fala então aí sobre a questão aí da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, principalmente da Primeira Guerra Mundial, que foi aquela corrida imperialista. Então quer dizer, o imperialismo está sempre presente. Por quê? País nenhum vai aceitar outro território chegar e querer dominar, querer pegar o que é de lucro daquele seu território e levar para lá. Então, por isso que vai haver então várias guerras perante então esse imperialismo. E é justamente isso que a gente vai estudar nessa matéria aqui no imperialismo no século XIX. Por quê? Esses países europeus, principalmente aí, né, no qual a gente vai citar como exemplo aí, ó, a Alemanha, Itália, né, vários países europeus, eles conseguiram, no caso aí, conquistar império em outros territórios, que foi, por exemplo, na Ásia, na África, tudo em busca de quê? De matéria-prima, igual o vídeo falou pra gente aqui, de mão de obra, são coisas que no seu território estava em escassez, estava acabando, então eles foram buscar em outro território, mas infelizmente não buscavam amigavelmente, que era o de interesse, que era bacana acontecer, por isso que acontecia várias brigas e várias tretas entre esses países aí. E foi graças, né, a esse processo industrial, né, nós estamos falando da Revolução Industrial mais uma vez, que começou então o imperialismo. Por quê? A indústria era feita, por exemplo, lá na Inglaterra, tinha a indústria lá, mas a indústria não fornecia a matéria-prima suficiente para estar produzindo muito. É igual a gente tirou o exemplo aqui, talvez, da Marluvas, que é perto da gente aqui. Eles fabricam sim o calçado aqui na Marluvas, mas buscam a matéria-prima em outro território, né, ou em outra região para cá, para estar produzindo então o calçado.
E era mais ou menos isso que eles faziam. Com esse processo industrial, na época da Revolução Industrial, nós estamos falando precisamente da Segunda Revolução Industrial, esses países então começaram então a buscar imperialismo. No caso, Estados Unidos, no Japão, a Europa, todos eles iam buscar matéria-prima em outro território então para a sua indústria. No caso então aí a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, aí no caso aí, ela trouxe vários impactos sociais, né? Positivamente e negativamente. O negativo que a gente já estudou é a questão das revoltas, das revoluções, da questão dos sindicatos, que a gente estudou sobre o ludismo, o cartismo, enfim, trouxe a questão negativa. Mas também trouxe vários impactos sociais, que é o que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui nesse vídeo bem interessante que eu separei para vocês, que é uma reportagem que vai falar para a gente aí sobre o impacto social que a Revolução Industrial trouxe aí para tudo num contexto geral. Vamos acompanhar então comigo aqui. A produção nas indústrias e nas empresas mudaram bastante ao longo dos anos. A revolução da produção em série é o assunto de história de hoje do Projeto Educação. Dona Cátia está sempre cercada por linhas, agulhas e alfinetes. Ela fez da costura o seu ofício, conhece a roupa de cada cliente e todos aprenderam a respeitar o tempo de Dona Cátia. Em um dia de serviço, um costureiro ou uma costureira, ele produz 2 peças perfeitas com qualidade. Mais do que isso é impossível, porque tem os serviços manuais, tem que ser bem delicado. Este trabalho cuidadoso, demorado, artesanal, acabou perdendo espaço para as máquinas. E esta substituição foi um dos pontos principais de um conjunto de transformações que marcaram a Europa e o mundo a partir de 1750 e ficou conhecido como Revolução Industrial. Ela surgiu na Inglaterra e provocou uma mudança no sistema de produção. A Revolução Industrial mudou a capacidade humana de produção de mercadorias. A gente pode dizer que a partir dela se tornou quase infinita a capacidade do homem de produzir em grande quantidade e em ritmo acelerado. Naquele momento, a indústria que mais se destacou foi a indústria têxtil, a indústria de produção de tecido, a parte do algodão e também da lã. Com a Revolução Industrial, o ritmo de trabalho também mudou. Um dos elementos que contribuíram bastante para que a Revolução Industrial fosse possível foi a liberação de uma grande quantidade de mão de obra barata para a indústria. E a gente teve na Inglaterra, do século XVIII e início do século XIX, a prática dos cercamentos dos campos, ou a prática do fechamento dos campos, onde, com a ajuda do governo, os ricos, os poderosos, iam até os campos da Inglaterra, expulsavam os pequenos proprietários de suas terras, que viravam sem terra, e aí desempregados no campo eram obrigados a ir para a cidade buscar emprego nas fábricas. Qual foi a mudança no ritmo de trabalho? É que no campo ele estava muito acostumado ao trabalho que era imposto pelas estações do ano, pelo ciclo das culturas. Mas na fábrica eles tinham que trabalhar dentro de um regime muito rígido. Havia, digamos assim, até códigos de conduta e multas se o trabalhador se desligasse num determinado momento do que estivesse fazendo. Muitos empresários chegaram a ter preferência de empregar em suas fábricas a mulher e a criança, porque recebiam menos e eram, digamos assim, uma mão de obra muito dócil. Então, em muitos casos, o homem chegou a ficar em casa. Mas havia também aquela situação do salário ser tão baixo que o homem levava também a esposa e os filhos para o trabalho na fábrica para a complementação da renda. E engana-se quem pensa que depois de 263 anos, a Revolução Industrial terminou. A Revolução Industrial ainda não acabou no que diz respeito aos avanços tecnológicos incorporados à produção de bens e serviços. Como também a luta operária ainda não acabou. Direitos básicos que a sociedade fazia questão de não querer enxergá-los, agora são obrigados em função da luta trabalhista. E atenção, estudante. Tá aí, gente, esse vídeo mostrou pra gente aí um resumo, né, desse impacto social que realmente a Revolução Industrial trouxe no geral para a sociedade. O que era feito tudo artesanal, manualmente, né, demorava dias e dias. Quando a máquina chega na indústria,
vai ser tudo mais acelerado, vai ter tudo transformado mais rapidamente. E para essa questão ser rápida, né, enfim, precisava de quê? De bastante matéria-prima e de bastante mão de obra. A matéria-prima era buscada onde? Em outro território, porque no seu território não tinha tanta matéria-prima. Já a mão de obra era dada oportunidade para quem? Para as mulheres, para as crianças estarem trabalhando e pagando menos pelo trabalho dela. Então, quer dizer, a indústria em si estava ganhando literalmente. E a questão, então, de buscar essa matéria-prima, aonde buscou essa matéria-prima, nós vamos deixar para a gente comentar na nossa próxima aula e até a forma que foi buscado nessa questão aí, que a gente vai ver então aqui na nossa aula seguinte, que é de fato mesmo aí o imperialismo como que foi feito de fato, ok? Bom, vou ficando por aqui, né, na nossa explicação da nossa aula de hoje, mas eu encontro vocês então na nossa próxima aula. E esse finalzinho de aula que a gente vai ter, eu vou deixar o esquema da matéria para vocês copiarem para mim aí sobre imperialismo no século XIX, para a gente começar então a dar o pontapé inicial então na nossa aula de hoje, ok? Copia o esquema, manda a foto para mim, que na próxima aula então eu continuo explicando para vocês sobre o imperialismo no século XIX, ok? Vou ficando por aqui, então eu encontro vocês então no nosso próximo encontro, nossa próxima aula. Grande abraço e até lá!